Olá, seja bem-vindo ao Profecias.net. O tema deste tópico do glossário é Crítica Bíblica. Crítica bíblica é um estudo dedicado à análise do texto bíblico. O crítico bíblico se interessa pelo significado das palavras e a forma como elas foram manipuladas. Por isso, ele, o crítico, observa como os textos bíblicos foram preservados, seu contexto histórico e outros elementos que possam garantir a integridade dos textos. Os principais textos usados pelos críticos vêm de manuscritos hebraicos e gregos. E esses manuscritos são trechos da Bíblia que foram encontrados durante os séculos da história bíblica. E os originais, eles não estão mais disponíveis. Por isso, o crítico bíblico ele se vale de cópias feitas de outras cópias. A partir desses textos, ele apresenta suas análises, faz julgamentos sobre determinados assuntos, analisando esses textos. Um detalhe, você não pode se esquecer que crítica, nesses termos que estamos tratando aqui, não contém nenhuma conotação negativa, alguma espécie de censura ou condenação, conforme o uso comum da palavra em nossos dias. A crítica bíblica se divide em algumas partes. Como o nosso estudo aqui é uma análise mais sucinta, ficaremos aqui com a crítica textual, a crítica literária e a crítica histórica, como divisão da crítica bíblica. A primeira que passaremos é a crítica textual. A importância da crítica textual, podemos dizer, pode-se considerar uma ciência à parte no estudo da crítica bíblica. É uma parte muito importante da crítica. A ferramenta principal, também resumindo, podemos dizer que são os textos originais, principalmente o hebraico do Velho Testamento e o grego do Novo Testamento. O objetivo da crítica textual é restabelecer o texto sagrado de forma a se livrar, então, quanto possível, das alterações que surgiram durante o processo das cópias que foram feitas, de cópias anteriores, como citei agora há pouco. Você já deve ter percebido, então, que a intenção do crítico textual é encontrar a originalidade do texto. Quando ele adquire confiança de que o texto é original, a partir daí, então, tem condição de descobrir a intenção do autor. E descobrir a intenção do autor é o objetivo principal dos críticos, que se apoiam em métodos que pressupõem que Deus é ou não a fonte principal do texto original. Então, temos alguns pressupostos aqui, dependendo do método usado. E quais são esses pressupostos, riscos dentro deste tema? Os métodos de análise são usados com base em pressupostos, como acabei de falar. Esses pressupostos são afirmações ou crenças que já são estabelecidas, que servem de base para a análise. Mais detalhes sobre esses pressupostos eu vou esclarecer nos vídeos método histórico-crítico e método histórico-gramatical. Mas aqui salientarei apenas alguns riscos. E o risco que destaco é que o simples conhecimento da crítica textual ou seu uso através de pressupostos estranhos à teologia bíblica, quero dizer, se não tivermos uma base da crítica textual, ou se assumirmos pressupostos estranhos à própria teologia da Bíblia, corremos o risco de trazermos uma interpretação imediata, além do que o texto realmente disse. Procure lembrar como é comum pessoas argumentarem sobre um determinado assunto, hoje em dia, sem considerar um elemento de análise. Vivemos, infelizmente, num momento quando a maioria das pessoas parece saber tudo sobre todos os assuntos. Por isso, ouvimos constantemente opiniões sobre temas bíblicos que são pura interpretação pessoal,
forçando o texto a dizer o que se desejava, né, que o texto dissesse, mas que na realidade não está ali. Quero que você acompanhe o texto de 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz: Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Nessas palavras de Pedro, você pode ver, através dos versos, né, que como a crítica textual dos manuscritos bíblicos, quando traz a confiabilidade do texto, ajuda-nos na interpretação correta e livra-nos de correr o risco da interpretação pessoal, que é desaprovado aqui por Pedro, né? Elimina então os achismos comuns dos dias em que vivemos. Na crítica textual, o ponto principal é a análise do texto original, como mencionamos. Então, entendendo um pouco como se realiza a crítica textual, com este gráfico que eu estou apresentando, você terá uma facilidade um pouco maior de como eles trabalham. Observe aqui, iniciando com um manuscrito original. Esse é o manuscrito que nós não temos mais, né, vindo da própria mão do autor bíblico. Este não existe mais. Mas, na sequência, foram feitas várias cópias. E, analisando aqui do ponto de vista do Novo Testamento, do primeiro século, para ficar fácil o nosso entendimento, vamos imaginar aqui os apóstolos escrevendo o texto original. Esses textos foram enviados para algumas regiões. No caso, eles foram para a Ásia Menor, para o Egito e para Roma. O Egito ali vem da família alexandrina, conhecida família alexandrina. A Ásia Menor, que se refere ali à região da Antioquia, que também é conhecida como família bizantina. E Roma, que é a família ocidental. Então temos aqui o texto sendo enviado, no primeiro momento, para essas três regiões. Esses textos a seguir foram feitas outras cópias deles. Você pode observar que na sequência, cada família dessa começou com uma linha de cópia. Então já dá para perceber que se houve algum erro na escrita ali do copista, esse erro, por exemplo, se ocorreu na família de Roma um determinado erro, os que receberam as cópias subsequentes também seguirão anotando o mesmo erro, e assim com as demais famílias de cópias. Na sequência, vão se formando outras famílias. Então, o trabalho do crítico textual é analisar esses erros, comparar as cópias até chegar ao texto original. Você pode achar um tanto complicado, mas esse trabalho é tão avançado e ele se encontra num nível tão avançado de estudos que praticamente podemos ter certeza de que o que temos em mão, ele é uma tradução da cópia original, realmente escrita ali pelo autor, pelo apóstolo ou pelos profetas, todos que escreveram a Bíblia. Isso porque, observe, como a Bíblia tem um texto grande, os erros, a probabilidade do erro ocorrer no mesmo lugar é muito pequena. Então é fácil achar onde estão os erros. E com a técnica das comparações, praticamente se vai anulando onde os erros foram ocorrendo, comparando com as outras, até chegar ao texto original. Um exemplo fácil de ser compreendido é um professor hoje. Facilmente ele percebe quando há uma prova, por exemplo, um trabalho que foi copiado, né, de um aluno para o outro, comparando apenas o texto. No acerto, não há como ver o erro, mas no erro se descobre facilmente de onde vem ali a identificação com um outro erro. Então, o que eu concluo dizendo aqui é o seguinte: quando uma pessoa surge com um argumento mais ou menos assim,
eu não acredito na Bíblia porque ela tem muitas cópias, as traduções são diferentes, não tem como saber qual é o original. O que podemos imaginar de imediato é que essa pessoa ela não tem conhecimento de crítica textual. Não, ela não sabe que por detrás de tudo isso há uma ciência muito complexa, né? Pessoas que estão trabalhando já há muito tempo no texto, analisando. Existem doutorados, por exemplo, de apenas um erro encontrado na grafia ou no texto. Há trabalhos de doutorados em cima desses erros. Então, realmente há um trabalho muito avançado nessa área. Bom, vamos seguir um pouco mais. Agora falando da crítica literária. A crítica literária, então, é a segunda divisão, né, da crítica bíblica, que estamos analisando aqui. Tem como objetivo o seguinte. Comparando aqui na crítica textual, o objetivo principal foi dar confiabilidade ao texto. Está certo? Agora, na crítica literária, nós passamos a analisar o significado do texto. Então, por isso, ele procura reconhecer principalmente a influência que um determinado gênero literário contribuiu, né, sobre o propósito do autor. Mas lembre-se de que essa é apenas uma pequena exposição do assunto. Tá? Então, só para você ter uma ideia, na crítica textual, ponto principal, confiabilidade. Crítica literária, o seu significado. Um pouco mais. Enquanto que na crítica textual é analisado a forma original dos manuscritos, a crítica literária busca reconstruir a história do processo de formação do texto, do seu início até a redação final. Então, ela analisa o processo de formação do texto, enquanto que na crítica textual, ele procura ver o texto original, se ela se mantém ainda até hoje. Quanto aos gêneros literários, quero mostrar para você que o mais importante aqui na crítica literária é observar e identificar os gêneros que existem, que o texto apresenta, né? O tipo de gênero que o texto apresenta. Na Bíblia nós encontramos vários gêneros, como narrativa, lei, poesia, sabedoria, carta, profecia. E em cima desses gêneros também existem subgêneros. Não será objeto da nossa análise aqui. Apenas desses gêneros farei uma exposição do gênero profecia em um outro estudo de glossário. Tá? Mas os outros ficam aqui somente como curiosidade para que, se você quiser se aprofundar mais, procure um material dentro desse sentido. Então, na crítica literária, quando observamos o gênero, temos mais condição de já começar a entender, né, o que o autor quis dizer. A poesia, sabemos quando ela é poesia. A sabedoria, no caso da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes de Salomão. As cartas do Novo Testamento, dos apóstolos. A narrativa, mais ali no começo, na parte histórica da Bíblia. Mas narrativas também encontradas no Novo Testamento. Até nas profecias. As profecias também contêm narrativa e assim por diante. Bom, vamos por fim aqui a crítica histórica. O objetivo da crítica histórica é analisar a veracidade, levando-se em conta o contexto social. Certo? De que forma? Analisando o fato narrado, como já vimos, mas agora num ambiente histórico. Quais os elementos que se usa para a análise da crítica histórica? Temos uma análise dos autores, leitores, as pessoas envolvidas no ambiente histórico, datas, eventos, lugares, aspectos geográficos, cultura, o contexto histórico, então, de uma forma geral. O crítico vai colhendo, né, todas essas informações para a sua análise. O resultado disso sua avaliação ajudará então na apresentação do esboço exegético. Esse chamado esboço exegético
é o seu trabalho, né, que diz respeito a toda essa análise histórica e estrutural. No final, ele terminará toda a análise criando então o que é chamado de um ensaio exegético. Isso vai trazer uma visão panorâmica, um pano de fundo, né, histórico-social, para ajudar o crítico em suas conclusões. Podemos concluir aqui, com uma síntese geral da crítica bíblica, o seguinte: as partes da crítica bíblica, as divisões. Na crítica textual, encontramos o crítico procurando reconstruir o formato original da escrita. Na crítica literária, o crítico, neste momento, analisa o significado da escrita através dos gêneros literários. E a crítica histórica, que analisa, então, a veracidade dos fatos narrados pela observação do contexto histórico-cultural. Então, de tudo isso, dentro do enfoque profecias, que é o nosso, se você ficar com isso, pelo menos em mente, já está bom. A crítica textual, literária e histórica, abrangendo esses aspectos. Então, até a próxima.